Que a paz e o amor do Mestre Jesus possam nos envolver nesta noite agradável, véspera de feriado. E me falaram que como amanhã é feriado e ninguém trabalha, nós não temos tempo para terminar, não é assim? A mensagem que foi lida hoje é muito oportuna, tá? Cabeça aberta. Tá? Hoje, nós, infelizmente, estamos com algumas coisas abertas que deveriam ser fechadas. Nós estamos com os nossos ouvidos muito abertos. Ligamos a televisão a qualquer hora e o que nós ouvimos é Lava Jato. Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Corrupção, corrupção, corrupção. Nós estamos com a nossa boca muito aberta também, falando muitas vezes o que não necessitamos, o que não precisamos. Estamos com os nossos dedos abertos, teclando, muitas vezes impensadamente. E o que nós precisamos abrir, como vem a mensagem nos fala, é a nossa mente, a nossa cabeça, para interiorizar aquilo que realmente importa para nós, para trazermos novos conceitos, para trazermos os ensinamentos de Jesus, mas mais importante do que abrir a nossa cabeça é abrir o nosso coração. Este sim tem que estar sempre aberto para todas as pessoas, para tudo que nós fizermos. Porque hoje nós vemos campeando por aí o egoísmo. As pessoas pensando apenas em si, esquecendo que nós vivemos num mundo de relação, que nós temos tudo a ver com as demais coisas e pessoas. Nós ainda deixamos que este mal, esta chaga, fique dentro do nosso coração. O que é uma pessoa egoísta? É aquela pessoa que quer mais do que dá, que acha que merece mais do que realmente merece, que quer ter mais do que tem, que o mundo gira em torno dele. Nós somos o centro do universo. Nós somos aquela pessoa que de repente nós saímos de casa e começa a chover. E nós falamos assim, nossa, só porque eu não trouxe guarda-chuva choveu. Já prestaram atenção nisso? Nós achamos que Deus está lá, olhando para nós, para a hora que nós sairmos de casa sem guarda-chuva, ele joga água para nós. Afoga milhões de pessoas. Isso é egoísmo, achar que nós somos muito importantes. Vamos fazer uma pequena pesquisa aqui. Essa pesquisa foi uma pesquisa realmente feita. Não sei se foi pelo Ibope quem que fez, mas eu gostaria de saber vocês, nesse momento que nós vivemos, com todo essa bandalheira que nós temos, eu quero fazer uma pesquisa. Primeiro aqui, quem acha que o brasileiro é corrupto, levanta a mão. Só isso? Não, é para levantar, não é? Sim ou não? Quem acha que é corrupto, levanta a mão. Tá. Quem acha que o brasileiro é mentiroso, levanta a mão. Quem acha que o brasileiro quer levar vantagem em tudo, levanta a mão. Quem acha que o brasileiro não é de confiança, levanta a mão. Então tá bom. Agora eu vou inverter a pergunta. Quem aqui é corrupto, levanta a mão. Quem aqui é desonesto, levanta a mão. Mas ninguém? Mas cadê? O brasileiro é corrupto e desonesto. Isto é um ser egoísta. Isto é você não ver o que acontece lá. Você só ver o erro, o defeito dos outros. E você não perceber aquilo que está dentro de você. Jesus nos falou que nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está em nós. Porque nós cometemos todos os dias muitos atos reprováveis. A diferença entre nós e aqueles que estão no poder é a quantidade. Porque eles têm oportunidade de roubar muito. Nós achamos que para nós é normal.
Nós temos uma justificativa para as nossas falhas e os nossos erros, para as nossas atitudes que não estão de acordo com a lei de Deus. Então, quando eu paro numa vaga, é um minutinho só. Não. Quando... Vou fazer um exercício aqui para ver o grau de honestidade. Vamos lá. Eu estou chegando no banco, dia de pagamento. O banco está saindo gente pelo ladrão, lotado, abarrotado. E de repente, a hora que eu entro, que eu vou pegar a minha senha, chega alguém para mim e fala: olha, eu não vou ficar mais aqui, eu já estou quase na hora de ser atendido, você quer pegar a minha senha? Quem aqui pega? Corrupção, desonestidade, passando na frente de outras pessoas que estão lá esperando. E eu sei que se você estivesse esperando lá e viesse alguém para entrar na sua frente, você também não gostaria. Então nós temos que vigiar muito os nossos atos. Vigiar muito aquilo que nós falamos nas redes sociais. Este mês de setembro é o mês de combate ao suicídio. O suicídio hoje se tornou a segunda causa de morte. É o suicídio. Segunda causa, a primeira é câncer. Tá? Está aumentando assustadoramente o número de suicídios entre jovens. Principalmente entre jovens. E temos que exercer, conhecer, nos capacitar para enfrentar esta chaga que está dentro da nossa sociedade, dentro de nós. E por que as pessoas recorrem ao suicídio? Geralmente, por tédio da vida, por não ver as suas expectativas realizadas, por se sentirem frustrados, decepcionados. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas desse mundo de coisas negativas que nós vemos na internet, no WhatsApp, no Facebook, porque eu vejo incrível como certas pessoas têm a capacidade. Passa num acidente, eu vejo assim, gente, alguém sabe o que aconteceu com o motoqueiro que caiu lá? Ele morreu. Se preocupando com as coisas indevidamente. Quando aconteceu aquele acidente com o filho do técnico Abel, que ele caiu de uma janela do banheiro, segundo a versão oficial. Não estamos aqui para discutir se é verdadeiro ou se é falso. E quando eu comentei com uma pessoa, a primeira pergunta que ela me fez foi o seguinte: de que andar que ele caiu? Como se isso tivesse alguma importância. Nós estamos focando naquilo que não traz nada de bom para nós. Nós deveríamos focar no bem, no amor, na caridade, na nossa transformação moral. E numa dessas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, eu recebi uma mensagem atribuída a esse mestre espiritual lá do século XIII. E eu fui verificar que ele realmente existiu, foi uma pessoa muito iluminada. E ele nos traz alguns conceitos que eu gostaria de repartir com vocês. E se nós observarmos isso, nós vamos estar ajudando-nos a sermos um pouco menos egoístas, menos centrados e modificarmos alguns dos nossos comportamentos. Ele começa na primeira pergunta que ele faz, o que é veneno? O que é veneno? Alguém aqui sabe? Pode me dizer? Só uma pessoa. Todo mundo junto, ninguém entende. O que é veneno? É alguma coisa que prejudica o nosso corpo, que pode levar à morte, não é? É alguma coisa que vai danificar o nosso organismo. Tá? Eu também pensava assim até olhar o dicionário. E eu, quando fui preparar, quando eu vi aquela mensagem, eu falei, vai dar uma palestra? Eu fui no dicionário saber o que é que o dicionário fala sobre veneno. Tá? E eu fui no Michaelis, pode ir no Aurélio, pode ir no Caldas, pode ir em qualquer dicionário, nós vamos ter uma definição, que não é religiosa, não é da doutrina, mas ele nos fala
Substância tóxica, natural ou preparada, capaz de alterar ou destruir as funções vitais de um organismo. Perfeito, de acordo com a definição que nós fizemos. Pode ser natural, pode ser artificial. Você tomou, ele vai te levar ou à morte ou a uma destruição das suas funções vitais. Mas interessante que o dicionário nos traz, figurativamente, veneno é tudo aquilo que corrompe ou provoca prejuízo moral. Então, se nós não estamos ingerindo um veneno que mata o nosso corpo, precisamos tomar cuidado se nós não estamos com um veneno que é mais forte do que esse. Porque matar o corpo, você segue com o seu espírito. Mas quando você se corrompe moralmente, você está matando, entre aspas, envenenando a sua alma, o seu espírito, aquilo que prossegue. Então, todas as vezes que nós tivermos uma atitude que está corrompendo ou provocando prejuízo a outra pessoa, nós estamos nos envenenando. Como a pesquisa deu que aqui ninguém é corrupto, tá? Eu vou falar de alguns casos que acontecem em outros locais. Lá em Barretos, por exemplo, quando uma pessoa tem um carro que está com o motor fundindo, e ele vai no mecânico, dá uma garibada, coloca um bardal B12 para vender o carro para o outro se danar. Eu estou provocando um prejuízo para outra pessoa. O prejuízo não é dela. O prejuízo, ela vai ter um prejuízo físico, material, financeiro, mas eu vou ter um prejuízo moral, porque a minha atitude não foi correta. Tá? Eu sei aqui também que ninguém pega atestado médico para faltar do serviço, isso não acontece. Ninguém pede para o patrão mandar embora para receber o seguro-desemprego também, aqui não existe isso, né? Não existe, tá? Então, todas essas coisas estão nos corrompendo moralmente. Mas, o Michaelis nos fala que veneno é um indivíduo de má índole que deturpa as intenções alheias ou causa dano a outrem. Tá? Quando nós lemos aquela mensagem e não interpretamos o que ela quer dizer realmente, quais as circunstâncias, quais as condições que aquele fato aconteceu, e nós começamos a lançar críticas, nós somos o próprio veneno, não é nem um indivíduo venenoso não, tá? Interpretação maldosa ou deturpada de algo. Ato ou comportamento cruel, maldade. Qualquer ato de crueldade que nós tenhamos, seja fisicamente, seja verbalmente, seja contra o ser humano, seja contra o animal, seja contra a natureza, também é um veneno. Mas a última definição de veneno do dicionário fala que veneno é um encanto que atrai ou seduz. E este é o grande X da questão da nossa vida de relacionamento neste mundo. É que nós estamos no jardim do paraíso, no Éden, com a árvore do bem e do mal na nossa frente, a nos falar a todo momento: come a fruta, come a fruta, come a fruta. Quais são as frutas que são oferecidas para nós? Tudo aquilo que satisfaz o nosso corpo, em detrimento do crescimento da nossa alma. Tudo aquilo que vai nos dar prazer. Porque quando eu me satisfaço nas minhas paixões, nos meus sentimentos mais inferiores, eu estou renunciando à minha verdadeira felicidade. Eu estou tendo alguns momentos de alegria e de prazer que provavelmente vão me causar uma dor de consciência e um sofrimento moral mais tarde. Então, tudo aquilo que encanta, que nos atrai e que nos seduz é um veneno. Mas qual a resposta do mestre para o que é veneno? Ele é muito sintético e nos diz: qualquer
coisa além do que nós precisamos é veneno. Isto é que ele nos fala. Qualquer coisa além daquilo que precisamos. E o que nós precisamos é muito relativo, né? As necessidades de um não são as necessidades dos outros. Cada um tem o seu nível, o seu poder. Né? Eu vejo que tem gente que compra um carro Gol e é o fina flor, né? Comprou porque o Neymar fez propaganda do Gol. Só que o Neymar anda de Ferrari, de Mercedes, de outras coisas mais. As necessidades são diferentes. Mas nós não falamos tudo aquilo que não precisamos é veneno, não é somente nas coisas materiais, em tudo. E ele complementa dizendo, pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva. Eu preciso ter medo? Sim ou não? Sim. Medo é natural. Medo faz parte do nosso instinto de conservação. Agora, o medo do medo vira fobia. Eu preciso comer além daquilo que eu necessito para a minha sobrevivência? Quem é que aqui vai no rodízio e fala assim, bom, já que eu estou pagando, eu vou dar prejuízo para esse cara. E come tudo que dá conta, e mais um pouco. E vai para casa até torto, assim, depois fica igual uma jiboia para digerir tudo aquilo. Veneno. Não é? Tá? A maledicência, eu preciso dela? Veneno. A crítica mordaz? Veneno. Tudo aquilo além das nossas necessidades. Você vai me falar assim, mas será que os ricos vão para o céu? Será que ou não? Será que tem muito dinheiro, então é prejudicial? Não. Quando nós falamos, além do que necessitamos, não é aquilo que nós necessitamos apenas para a nossa manutenção. Mas você pode ser um homem muito bem sucedido, com muito dinheiro, que trata seus funcionários com dignidade, oferecendo vantagens, pagando, remunerando bem e não desfazendo de ninguém. Tá? Então, vamos detalhar um pouco mais o que é isso. Tá? O que é o medo? É a não aceitação da incerteza. Se aceitarmos, ela se torna aventura. Aventura aqui não está no sentido de você escalar o Monte Everest, de você pular do bungee jump, não. Aventura aqui está em nós sairmos da nossa zona de conforto e nós percebemos que a nossa missão, a nossa função aqui na Terra não é passar pela vida inutilmente, não é somente comer, beber, dormir, trabalhar, mas é fazer algo mais. Fazer algo que conquiste os tesouros dos céus que enriquecem a nossa alma. E quando nós desencarnarmos, nós vamos levar conosco aqueles tesouros que as traças não roem, que os ladrões não roubam e que a ferrugem não corrói. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto, que é a coisa mais perigosa que existe. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando está tudo em calmaria, Deus nos manda alguma coisa para nós levantarmos e fazermos. A vida não tem controle remoto. Não é igual a TV, que você muda. Não, você tem que levantar e ir lá mexer no botãozinho da sua sintonia que você tem. Tá? Então, vamos ousar, vamos trabalhar. Aqui, as operárias, as abelhinhas, né? Eu fiquei chateado que o zangão não pode participar, né? Só a abelhinha, né? Então, pode? Oh, que beleza. Tem. Então, é hora de nós trabalharmos. Parece um trabalho simples. Não, gente. Trabalho é trabalho, qualquer que seja ele. E é muito importante, tanto é que tem pouca gente fazendo. Tá? Então, vamos sair da nossa zona de conforto e nos aventurar. Segundo, o que é inveja? Não aceitação do bem no outro.
Ah, qual a diferença da inveja com a ambição? Inveja é eu não querer que o outro tenha. A ambição é eu querer ter também o que o outro tem. Então, por exemplo, a pessoa comprou um carro e eu fiquei com uma inveja, vou lá de noite e risco o carro dele. Isso é inveja. A pessoa pintou o muro de azul e eu não vou pintar o meu, vou lá e picho de noite. Isso é inveja. A ambição é assim, nossa, ele trocou de carro, comprou o carro que eu queria, mas nós trabalhamos junto, ganhamos a mesma coisa, como é que ele conseguiu? Aí eu vou lá e pergunto para ele assim, meu amigo, como é que você conseguiu comprar esse carro? Eu nem te conto, minha mulher está vendendo Jequiti. Aí você pega, já chega em casa com um catálogo da Jequiti para sua esposa, tá? E aí vocês vão juntar, e isto é bom. Isto é bom. Então, geralmente, quem é invejoso acha que os outros não tiveram mérito na sua conquista. E o Cortella e o Karnal falam que sorte é o nome, desculpe o termo, mas é o que eles usam na palestra deles. É o nome que o vagabundo dá ao esforço alheio. Então eu não faço nada, eu não trabalho, e quando alguém se dá bem, ele teve sorte. Mas ele fala 2 línguas porque tem sorte. Não, tem muito estudo, muito trabalho, muita disposição. Então não queiramos sim progredir. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, falou, você gostaria de ser igual ao Chico? Falou, não, eu quero ser melhor que o Chico. Nossa, sim, ele está certo. Se os seus sonhos estão nas nuvens, deixe eles lá e construa uma escada que chegue até eles e faça com que eles se tornem realidade. Eu sei que quando nós chegarmos como o Chico já vai estar muito mais acima, mas se nós chegarmos no estágio atual dele, já está bom demais. Então a inveja, se aceitarmos o bem, se torna inspiração. A pessoa foi bem, estudou, tirou 10, eu vou me inspirar, também vou estudar, também vou fazer por isso. Tá? O que é raiva? Raiva é tudo que está além do nosso controle. Tá? Raiva é orgânica. A raiva, enquanto nós estivermos mais próximos do animal do que do espiritual, nós vamos sentir muita raiva ainda. O grande problema nesse momento é nós mantermos a raiva. Sentirmos novamente, ressentirmos sempre aquilo que está acontecendo. Tem muita gente que fala, não leva o desaforo para casa. Comigo é assim. Bateu, levou. Minha educação depende da sua e outras coisas mais. Gente, a reação é um ato covarde. Por que é um ato covarde? Porque ele não exige nenhum sacrifício, nenhum esforço por parte da pessoa. Os animais reagem. Se você pisa no cachorro, ele te morde. Se você chega perto da cobra, ela te avança. A reação é instintivo. O homem é um ser pensante na natureza, com raciocínio contínuo, com pensamento contínuo, com lógica, com sentimentos, para que tudo que nos aconteça, nós hajamos com equilíbrio, examinando, elaborando antes, para termos uma resposta adequada àquilo que aconteceu. Então, quando alguém me bate e eu rebato, eu estou agindo como animal, instintivamente. E na medida em que nós desenvolvermos a nossa inteligência e agirmos pensadamente, os nossos instintos não desaparecerão, mas se anularão, porque os nossos atos passarão a ser pensados. Então pensem bem, aquele que reage, aquele que afronta, aquele que enfrenta, não é corajoso. É preciso muita coragem para você ouvir um desaforo, ouvir uma ofensa e ficar calado. E ficar quieto. Pensando que aquilo pertence a ele. Se pertence a ele e eu não pegar, não é meu.
O que é ódio? Ódio, não aceitação das pessoas como elas são. Hoje as nossas guerras são provocadas pela intolerância, principalmente religiosa. Hoje o ódio está presente entre as religiões. Hoje existe intolerância até de camisa, vocês sabem, né? Sabia? Sabe quando uma verdinha encontra com uma preta e branca? Encontra com uma listradinha? E sai briga, sai morte. Porque a maior beleza que nós temos no universo é a diversidade. Está lá na Gênesis, o brasão do universo. Unicidade de criação, variedade de efeitos. Dizem que Deus é um péssimo matemático, ele conta só até 1. Aqui não tem ninguém igual. Cada um é cada um é diferente, cada impressão digital é diferente dos 7 bilhões de habitantes. Você já pensou se todo mundo torcesse para o mesmo time? Você já pensou se todo mundo gostasse da mesma cor? Você fosse num baile e estava todo mundo de vermelho. Não tem graça. Então nós temos que, primeiro, respeitar as pessoas como elas são. Não aceitando o que elas fazem. Não necessariamente, mas respeitando a pessoa. Eu não aceito a prostituição, mas a prostituta é um ser humano que merece o nosso respeito, amor e carinho. Tem muita gente que não aceita a homossexualidade, mas o homossexual é alguém, como nós, que está em provas, passando pelas agruras da vida, que vai, tudo que ele fizer é responsabilidade dele, problema dele. Não precisamos aceitar o que a pessoa faz, mas sim o que ela é. Nós falamos assim geralmente, não concordo com você. É uma palavra forte. Nós não discordamos de pessoas, discordamos de atitudes. Porque aquela mesma pessoa, em outra atitude, pensa como você pensa, ou faz o que você quer que ela faça. Então o ódio é isso aí. Agora, perguntaram para ele o que é maturidade espiritual. Nós vamos ver o que é que nós temos que fazer para crescer espiritualmente. E o primeiro ele fala, é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Porque nós queremos mudar as pessoas. É muito comum, depois das palestras, as pessoas virem, Eduardo, gostei bastante, quem tinha que estar aqui era minha sogra. É meu vizinho. Não, quem tem que estar aqui somos nós. Estamos aqui falando para nós mesmos em primeiro lugar, depois para vocês. E vocês que estão ouvindo. Se nós conseguirmos interiorizar em nós, já está bom demais. É como essa lenda aqui do leito de Procrusto, que diz que ele tinha no seu castelo uma cama e que ele convidava as pessoas para ir pernoitar lá. E ele deitava as pessoas na cama. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava um pedaço. E se a pessoa fosse mais curta, ele esticava até ficar do mesmo tamanho. Ou seja, morriam todas. Assim nós fazemos com as pessoas. Queremos que pintem todas da mesma cor. Queremos que tenham as mesmas ideias, as mesmas opiniões. O Roosevelt, na última palestra que ele fez em Barretos, dia 18 de abril, que vai estar aqui a semana que vem, que eu recomendo, que é um palestrante excelente, muito amigo nosso, ele falou, a palestra dele foi Só a Reencarnação Explica. E ele disse que quando ele começou na doutrina, quando alguém não acreditava na reencarnação, ele tentava de tudo, ele ficava falando na cabeça da pessoa, ele perdia o amigo, mas não parava de explicar. E diz que agora não. Quando alguém fala assim, eu não acredito na reencarnação, ele fala, espera um pouquinho, só até ele morrer ele vai acreditar. É questão de tempo, né? Porque nós vamos Então nós temos que mudar a nós mesmos e não aos outros. Tá? O que é maturidade espiritual? Quando você aceita as pessoas como elas são. Não como elas estão. Todos nós estamos aqui na Terra para a mesma função. Qual a finalidade da reencarnação? É uma só. Aprender a amar.
Se você pegar tudo que fala no Livro dos Espíritos, você vai resumir nisso: amor, evolução, caridade, o bem. Tá? Então, não importa como as pessoas estão. Jesus falou: eu vim para aqueles que precisam de médico, não vim para os sãos. Hoje, a violência que nós vemos é muito mais ignorância da lei divina, é a falta de Deus no coração dos homens, do que propriamente maldade. Nós já falamos isso anteriormente e não temos tempo para discorrer sobre hoje. Mas aceitemos as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Alguém pode me descrever? Hã? O quê? O livro do quê? O que você está vendo? Alguma figura? Mas eu não estou vendo nada disso. Nós estamos olhando para o mesmo objeto? Estamos. Só que eu estou olhando por um ângulo que eu estou vendo a capa. O outro está vendo a lateral. O outro está vendo a frente. E as pessoas também são assim. Cada uma vê a vida por um ângulo, vê o problema por um ângulo e enfrenta de uma maneira diferente. Então nós temos que respeitar cada um na sua perspectiva. Tá? É quando você aprende a deixar a ir. Tem muita gente que acha que essa música do Zeca Pagodinho é uma música do malandro, tá? Mas eu vejo por um outro lado. É a música de alguém que confia em Deus, que é conformado com a vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu não tenho tudo nessa vida, mas o que eu tenho que amar. O grande problema nosso é que nós vivemos em torno de uma expectativa de algo que pode não vir e que nós vamos nos decepcionar. Então, trabalhe sempre, faça. Eu descobri que eu estou com uma doença. E daí? A sua preocupação muda a doença? Não. Vá procurar um médico, vá fazer o tratamento, continue a sua vida. Ainda aproveitando o que você tem de bom. Tem gente que fala assim, hoje eu não vou no centro porque eu estou com dor de cabeça. É nesse dia que você tem que vir. Lembremos que Chico, ele tinha um problema muito grave no olho que sangrava. E ele estava com muitas dores, sangrando, e Emmanuel chega para ele: o que está acontecendo, meu filho, Chico? Meu irmão, você não está vendo o meu olho? Está sangrando. Ele falou: mas e o outro? Não, o outro está bom. Então tá bom, meu filho, ter 2 olhos é luxo. Se você tem um, já está bom demais. Então nós temos que agradecer tudo que nós temos. Por quê? Porque no que nós temos é aquilo que nós necessitamos para o cumprimento da nossa tarefa nessa encarnação. Nós viemos com as ferramentas necessárias, com as pessoas corretas, no local correto, para cumprirmos aquilo que devemos realizar. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Aqui tem uma fórmula muito interessante, tá? Que satisfação é igual resultado menos expectativas. Tá? Eu acho que quando Jesus fez o Sermão do Monte, eu acho que faltou um que ele deixou para a gente complementar agora. Tá? Então, qual que seria hoje a bem-aventurança que dá para a gente aplicar perfeitamente nos nossos dias? Bem-aventurados aqueles que não criam expectativas, porque não serão decepcionados. Porque toda decepção, toda frustração, toda desilusão, ela está calcada em alguma expectativa que eu criei e que não se realizou. A culpa não é do outro, a culpa é minha, que acreditei em algo sem ele ter me prometido fidelidade. Por isso é que a minha satisfação é o resultado menos aquela expectativa. Se eu venho para a palestra achando que vai ser um espetáculo e ela foi boa, eu saio frustrado. Quem veio não esperando nada e ela foi boa, vai sair bem. Porque a sua satisfação está em torno da expectativa que nós criamos para as coisas. No casamento isso é muito comum, né?
E a mulher fala assim: quando casar eu conserto ele. Não conserta. Aí o casamento está indo mal. Não, vamos ter um filho que com o filho melhora. Não. Não é assim que se resolvem as coisas. É com diálogo, é com conversa, é com mudança e renúncia de ambas as partes. Tá? Então a frustração, a decepção e a desilusão nada mais é do que o encontro com a realidade, com a verdade. O que é maturidade espiritual? É quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. Quem aqui quer a paz? E por que vocês não têm? O que vocês acham que é a paz? Acha que a paz vem lá de fora, assim? Vem, ó, aqui tem um punhado de paz para você. A paz é interior. A paz vem dentro de nós. Você pode estar no meio de uma guerra em paz. E você pode estar dormindo em tormentos. Não exija a paz dos outros. Ofereça a sua paz. Nós queremos a paz, mas nos desequilibramos. Nós queremos a paz, mas agimos para ter a tormenta. Quando eu respondo a uma ofensa, eu revido, o que acontece? Eu vou para casa pensando naquilo. Aqui de vez em quando faz promoção beneficente, né? Faz pizza, não é? Aí vamos fazer o seguinte forma, assim, ó. Você sai para vender 10 bilhetinhos de pizza. Vendeu a primeira, vendeu a segunda, vendeu a terceira, vendeu a quarta. Quando chega na 10ª, alguém te fala não. Qual a nossa reação normal? Nossa, mas que muquirana. Justamente esse cara que tem dinheiro. Ele não sabe que esse dinheiro é para caridade. Por que ele não ajuda? Nós vamos para casa, deixando de agradecer 9 pessoas que nos ajudaram, mas maldizendo um. E aquela pessoa, por ter me falado um simples não, tirou a minha paz. Eu vou chegar em casa, vou conversar com a esposa e com... Eu vou chegar na casa espírita e falar, sabe quem não me comprou pizza? Foi o fulano. Nós perdemos a nossa paz por nossa própria vontade. E quando eu quero ter paz, eu tenho. É só eu atender as necessidades do meu espírito. E atender as necessidades da carne, sem os excessos, como diz no começo, sem os venenos. Tá? É quando você para de provar para o mundo quão inteligente você é. E quando alguém vem falar algum assunto, a gente quer dar uma de sabido, saber mais que a pessoa, né? É quando você não busca a aprovação dos outros. Onde quer que esteja, esteja por inteiro. Nós queremos sempre a aprovação das pessoas. Se eu convidasse aqui todo mundo para fazer a prece aqui no final, quem aceitaria? Por que não aceitaríamos? Uma razão muito lógica, muito simples. Porque a coisa mais fácil que tem é orar. Se você falar assim, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, é uma oração. Lembremos daqueles 2 que subiram no templo para orar, e que um deles simplesmente falou, perdoa-me porque sou um pecador. Jesus disse, este saiu justificado. Porque a prece nada mais é do que o contato íntimo seu com a divindade. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, interiorize-se, fecha a porta para o mundo, pense em Deus e fale palavras simples, não precisa fazer prece rebuscada, simples. Mas o grande problema nosso é que se alguém vier aqui, a preocupação dessa pessoa não vai ser conversar com Deus, não vai ser expor os seus sentimentos, as suas necessidades. A preocupação minha é falar, o que será que ele está achando, hein? Será que é o fulano lá? Eu acho que... Será que eu fui bem? Nós, com nossa vaidade, o nosso orgulho, queremos a aprovação dos outros. E como nós começamos a fazer prece? Simplesmente com um agradecimento, mais nada. Na segunda você fala mais alguma coisinha. Aí de repente você já faz o Pai Nosso. E o medo de errar o Pai Nosso? A gente fica tão preocupado que a gente bloqueia a nossa comunicação com Deus. O que é religião? Religar-se a Deus. Então, nós não temos que ter a aprovação dos outros.
Nós temos que fazer o que nós achamos que é certo e ter a nossa consciência que nós fizemos o melhor, desde que nós tenhamos realmente feito. E nós devemos satisfação apenas a nós mesmos e a nossa consciência. É quando você para de comparar com os outros. Qual dos dois peixinhos está mais feliz aqui? Quem acha que é o de peixe grande, levanta a mão. Quem acha que é o peixe pequeno? Tá. Então aqui é que vocês não têm uma mediunidade especial que eu tenho, que eu captei a conversa entre os dois peixinhos lá. O pequeno falou: nossa, se eu fosse grandão assim, né? Aí o pequeno falou, o grande falou assim: nossa, se eu tivesse todo esse espaço para eu nadar. Todas as vezes que nós nos comparamos com os outros e com as pessoas, com as coisas, nós nos frustramos, porque nós vamos comparar naquilo que nós não temos. Ai, se meu nariz fosse um pouquinho mais afunilado, se eu fosse mais alto um pouquinho, se eu tivesse mais habilidade com isso, se eu tivesse aquilo. Então nós nos comparamos, e aí isso é motivo de tormenta para nós. Nós não temos que nos comparar com ninguém, porque nós somos únicos na criação. Então a comparação com os outros nos traz também insatisfação e perde a nossa paz. É quando você está em paz consigo mesmo, nós já falamos isso, né? É quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. O que eu preciso para mim? O que é necessário? O que eu quero e o que eu devo? Eu contei aqui a historinha do pastor Cláudio Duarte, que o amigo ofereceu Coca-Cola para ele. O senhor quer Coca-Cola? O senhor gosta de Coca-Cola? Gosto. O senhor quer? Quero. Toma. Não. Mas o senhor não quer? Não gosta? Gosto. Quer? Quero. Toma. Não. Não estou te entendendo. Se você gosta, se você quer, eu te dou, você não pega. Meu amigo, eu amo Coca-Cola, eu adoro Coca-Cola, isso vicia, isso tem uma química. Se eu pudesse, eu tomava Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E se eu gosto, é claro que eu quero. Mas a Coca-Cola vai me fazer mal, que eu estou com uma gastrite. Vai me converter numa úlcera. Vai aumentar o meu nível de sódio no organismo, vai me engordar. Então nós temos que saber o que nós gostamos, o que nós queremos e o que nós devemos fazer para a nossa vida. Para que nós não tenhamos aquele dilema de Paulo, quando ele diz: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este sim eu faço. E Paulo nos dá uma separação muito nítida entre alma e espírito, entre nós encarnados e desencarnados. Porque quando estamos desencarnados, quando estamos longe do corpo, pedimos as provas mais difíceis, mais rudes, que vão nos levar ao nosso progresso e à nossa felicidade. Porque felicidade não é ter. Felicidade é proporcional à nossa evolução. No livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, para cada imperfeição que eu mantenho, um sofrimento a mais. Cada imperfeição que eu elimino, um sofrimento a menos. Cada virtude que eu adquiro, uma felicidade a mais. Então nós temos que, o espírito pede coisas difíceis. E aí quando estamos encarnados aqui, que está na hora de nós passarmos por aquela prova, quando ela vem, o bem que eu, espírito, quero, porque me eleva, me evolui, eu, corpo, não faço. Por quê? Porque vai me privar de alguns prazeres, de algumas felicidades, entre aspas, terrenas. Mas o mal que eu não quero, espírito, porque vai me comprometer, eu, encarnado, faço. Porque é gostoso fazer o mal. É bom, não é? Fala a verdade. Falar mal da vida dos outros não é gostoso? Criticar. Né? Ficar na ociosidade. Né? Depende para quem é. Porque outros têm alegria em servir. Como o poema da Gabriela Mistral. Servir. Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
E nós estamos aqui também para servir. Então nós precisamos saber o que nós gostamos, o que nós queremos e o que nós devemos fazer. Porque tudo na nossa vida gera prazer e dor. Então temos que escolher aquelas coisas que vão nos elevar espiritualmente, sem tirar totalmente a nossa vida material também. Não podemos negar. Somos do mundo, vivemos no mundo, mas temos que ser o mínimo possível deste mundo. Maturidade espiritual é quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Acho que crescer é um pouco isso, ir dizendo adeus às coisas, ir desapegando. Isso se chama desapego. E quando nós falamos desapego, é desapego de tudo. É desapego das coisas materiais, é da minha casa, do meu carro, é desapego do meu bichinho de estimação. É desapego do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu irmão. Não confundamos amor com apego. Amar é uma coisa, se apegar ferrenhamente é outra. Como diz Saint-Exupéry, as coisas que amo, deixo-as livre. Se voltarem, é porque as conquistei. Se não voltarem, é porque nunca as tive. Então, nós confundimos o nosso amor, o nosso apego com amor. Amar, você ama independente da pessoa estar com você ou não. Estar ao seu lado ou longe. Estar com outra pessoa e desfazendo de você. E quando você ama, o amor simplesmente não vê nada de contrário que você possa não gostar na pessoa. Então, o amor, quando nós falamos em amor, é o amor cósmico universal. Não é o amor sensual que nós conhecemos. E aí, encerramos com essa transparência que diz, a gente precisa aprender a se doar mais e se doer menos. Muito obrigado, que a paz e o amor de Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Um bom feriado a todos.